E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais uau, mais dramáticos e cheios de simbolismo da Bíblia, Apocalipse 19. É um capítulo que é puro contraste, sabe? A gente sai da maior festa que se possa imaginar direto para uma batalha final. E a pergunta que fica é essa, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Um casamento no céu e uma guerra decisiva. Parece que não combina, mas é justamente essa conexão que a gente vai explorar para entender o capítulo. Pois é. Muitos estudiosos da Bíblia olham para esse capítulo e veem quase uma peça de teatro, dividida em dois atos. O primeiro ato, pura celebração, uma alegria contagiante. E, de repente, o cenário muda completamente e a gente entra num conflito tenso, daqueles que definem tudo. Então, vamos lá para o primeiro ato. E ele começa com som, mas não é um som qualquer, não. É uma explosão de louvor, de festa, que ecoa por todo o céu. Imagina a cena. É como se as cortinas se abrissem e uma multidão gigantesca começasse a cantar. E o motivo de tanta alegria? A justiça. O texto diz que a grande prostituta foi julgada. E essa figura é um símbolo muito forte, né? Representa todo um sistema mundial corrupto, opressor. Então a queda dela significa o fim dessa tirania. É por isso que o céu está em festa. E essa palavra, aleluia, ela aparece 4 vezes seguidas. E isso não é à toa, claro. É para mostrar o tamanho do alívio, da felicidade, da sensação de vitória. É como se dissesse, pronto, agora sim, o jogo virou de vez. Bem no meio dessa festa toda no céu, aparece uma imagem que talvez a gente não esperasse. Um casamento. É a união, que era super aguardada, entre o cordeiro, que simboliza Cristo, e a sua noiva, que representa seu povo. Imagina só a cena, uma voz que soa como um trovão anunciando essa festa. E olha, segundo a análise teológica, esse casamento, as bodas do Cordeiro, não é só um detalhe bonitinho na história. É considerado o ponto alto, o clímax de todo o livro de Apocalipse. E a noiva, como ela está vestida? Com um linho finíssimo, brilhante. E o mais legal é que o próprio texto já explica o que isso significa. Não é só um tecido chique. As roupas dela são, na verdade, os atos de justiça dos santos. Ou seja, são as boas ações do povo fiel que formam o vestido dela. Que imagem poderosa, né? Aí, para fechar esse primeiro ato com chave de ouro, vem uma bênção para todos os convidados dessa ceia celestial. É o fim da celebração, mas a história está longe de acabar. E a mudança de tom agora é total. Agora, segura aí porque a gente vai para o segundo ato. E a cena muda, da água para o vinho. O céu se abre de novo, mas dessa vez não é para festa. A gente sai de um casamento e dá de cara com a chegada de um rei guerreiro pronto para a batalha. Aos poucos a gente vai descobrindo quem é esse cavaleiro e cada nome que aparece tem um peso enorme. O primeiro título dele é Fiel e Verdadeiro. Isso já diz tudo sobre o caráter e a missão dele, né? Ele veio para fazer um julgamento justo. Logo depois, ele é chamado de Verbo de Deus. E essa é uma referência bem direta para quem conhece o Evangelho de João sabe, não deixa dúvida nenhuma de que se trata do próprio Jesus Cristo. E aí vem o título final, aquele que tira qualquer dúvida que pudesse existir sobre a autoridade dele. E não é um título sussurrado, não. Tá escrito bem grande no manto e na coxa, para todo mundo ver. É o ápice da revelação de quem ele é. A descrição desse guerreiro é muito visual, parece uma cena de filme. Os olhos são como fogo, preparados para o julgamento. Na cabeça não é uma coroa só, são várias, mostrando autoridade máxima. O manto dele já vem manchado de sangue, o que indica que a vitória, de certa forma, já aconteceu. E a arma, uma espada afiada que sai da boca dele, que simboliza o poder da sua palavra. Com a chegada desse guerreiro, o cenário está pronto para o confronto final. De um lado, ele e os exércitos do céu. Do outro, os exércitos da terra, liderados pela figura da besta, todos reunidos para lutar. Só que o que a gente imagina que seria uma batalha super longa e difícil, na verdade, é decidida num piscar de olhos. É totalmente unilateral. O ponto principal aqui é que nem chega a ter uma luta de fato. A vitória é imediata, total, e acontece só com a palavra do cavaleiro. Acabou. E com isso, a gente volta para o tema principal. O capítulo todo se amarra nesse contraste poderoso que fica claríssimo no final. A imagem de 2 ceias, 2 festas completamente diferentes que simbolizam 2 destinos totalmente opostos. Pensa só,
De um lado, temos a ceia das bodas do Cordeiro. É uma festa de celebração, de união, de alegria para quem foi convidado. Agora, do outro lado, a imagem é bem forte. Um anjo chama as aves de rapina para a grande ceia de Deus, que é um banquete macabro com os corpos dos exércitos derrotados. O contraste é gritante, né? Fica muito claro que o capítulo está falando de escolha e consequência. Então, a gente termina com essa reflexão. Apocalipse 19 é muito mais que uma história de festa e guerra. É uma declaração profunda sobre justiça, sobre escolhas e sobre o desfecho desse grande drama da existência. O que essa mensagem, com destinos tão contrastantes, nos diz sobre o conceito de justiça final? É algo para se pensar, com certeza.